turma! Espero que esteja tudo excelente com vocês. Pessoal, vamos começar o nosso vídeo para dar tempo de desejar um Feliz Natal para vocês. Turma, começando o nosso vídeo, a gente vai ver, né, as regiões importantes para o índice na semana anterior, as regiões importantes para o índice para essa semana e o nosso tradicional calendário semanal, turma. Turma, vou passar rapidamente, tá, pelas regiões da semana anterior, a região superior e a média dela, o nosso ponto central, né, no 160,015 e a região inferior, tá bom, turma? Vamos pro gráfico, pessoal. Turma, se vocês se recordam do último vídeo, eu falei que eu ia passar, né, as regiões da semana retrasada, né? Que no caso, na semana passada seria da semana anterior. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque houve vencimento do contrato na quarta-feira, dia 17. Mas você vê, pessoal, ó, esse quadrado eu não mexi desde o último vídeo, tá, pessoal? E você vê que mesmo sem mexer, né? Aqui foi a sexta-feira, tá? Do dia 12. Entrou um novo contrato e ele fez o cenário 1 de 2 semanas atrás. Então, pessoal, ó que interessante, tá? Eu deixei essas regiões principalmente para a segunda e terça da semana passada, mas na quarta, quinta e sexta, ele respeitou esse quadrado amarelo, tá vendo, turma? É tanto que você vê, né, que aqui tá a segunda e a terça. E, turma, como vocês podem ver, ele tá trabalhando, mesmo nesse novo contrato, no G26, próximo do nosso ponto central. Tá vendo, turma? Ele tá próximo do nosso ponto central e na semana que passou ele não chegou nem a tocar na nossa região superior, nem a tocar na nossa região inferior, como foi o caso de 2 semanas atrás que ele tocou. Então, turma, para você ver como essas regiões são bacanas, e eu vou fazer um vídeo presente de Natal para vocês, mas vai estar disponível em janeiro, sobre como encaixar essas regiões junto com o seu setup, qualquer setup que vocês tenham, para transformar o seu operacional. Então aguarda janeiro que vem esse vídeo, a primeira parte dele, tá? Vão ser divididos em 2 partes, pessoal. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar, né? Cenário 1 de novo. E o índice respeitou essa caixinha amarela mais uma semana, pessoal. Mesmo com vencimento de contrato. Turma, vamos ver os pontos para essa semana agora, que vai ter o Natal no meio dela. Pessoal, a nossa região superior vai ficar entre os 167.095 e os 164.475, tendo como média da região superior os 165.785. Vamos ver no gráfico, turma? Todo esse retângulo rosa aqui de cima, né, é a nossa região superior. E aqui no 165.785 é a média da nossa região superior. Turma, o nosso ponto central vai estar no 161.335. Aqui, turma, ó, essa linha azul é o nosso ponto central no 161.335. E a nossa região inferior vai estar entre os 158.195 e os 155.575, tendo como média da nossa região inferior os 156.885. Aqui, turma, todo esse retângulo rosa é a nossa região inferior. E aqui, essa linha aqui no 156.885 é a média da nossa região inferior. Tá bom, pessoal? Neto, e aí, com esses pontos? Com esses pontos, né? E também com o setup que vocês utilizam, pode ser qualquer um, vocês vão observar, turma. Eu vou falar do cenário 1. O cenário 1, ele ficar
entre a nossa região superior, toda ela, e a nossa região inferior, toda ela. É como se aquele quadrado amarelo, turma, tivesse aqui compreendendo tudo isso, tá, pessoal? Então esse é o nosso cenário 1 e ele fica dentro dessa região, até porque a gente vai ter segunda, terça e sexta de negociação essa semana. Então é praticamente segunda e terça que vai ter movimentação no mercado. Então o cenário 1 é esse. E eu poderia falar de um cenário 2 ou de um cenário 3, mas isso vai depender muito do que ocorra essa semana, tá, pessoal? Acho muito difícil ele romper a região superior ou ele romper a nossa região inferior. Que eu gostei do quadrado amarelo, então o amarelo vai estar aqui, tá, pessoal? E esse é o nosso cenário 1. Vou botar aqui bem forte no ao vivo para vocês. E vou fazer um outro quadrado, também no ao vivo, para ser o nosso cenário 2. Esse é o nosso cenário 2. Eu vou botar ele verde, turma. Ele pode ir para cima ou para baixo, tá? Mas eu vou deixar ele em verde. Então, cenário 1, vou facilitar ainda mais. O cenário 1, quadrado amarelo. Ele fica dentro do quadrado amarelo. Cenário 2, ele fica dentro do quadrado verde. Eu acredito que ele vai trabalhar tanto na segunda quanto na terça, pessoal, próximo do nosso ponto central. Ele pode ir para cima ou ele pode ir para baixo, fazendo o cenário 1 ou o cenário 2. E agora com o nosso tradicional calendário semanal, turma. Pessoal, na segunda tem PIB lá no Reino Unido, tá? Confiança do consumidor. Pessoal, provavelmente não vai ter boletim Focus essa semana. Tem o nosso tradicional calendário semanal, mas não vai ter o tradicional boletim Focus, tá, pessoal? Vamos agora... Eu botei aqui, mas provavelmente não vai ter. Na terça-feira, turma, a gente tem IPCA 15, PCI. Possa ser também que não saia esse dado, tá? Eu coloquei aqui na terça-feira o PCI, mas possa ser que não saia. Vai ter PIB nos Estados Unidos e taxa de desemprego no Canadá. Na quarta é véspera de Natal, pessoal. Feriado aqui no Brasil, nossa bolsa não irá abrir, mas vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, estoques de petróleo. E a gente vai para quinta-feira. Natal, pessoal, no Reino Unido. Natal aqui no Brasil. Natal lá nos Estados Unidos. Ou seja, tanto a Bolsa de Londres, quanto a Bolsa aqui do Brasil, a B3, quanto as bolsas lá dos Estados Unidos não irão abrir. Feriado, tá, pessoal? E em muitos países do mundo, mas não é feriado no Japão. No Japão vai ter taxa de desemprego, tá bom, turma? Na sexta-feira, pessoal, vai ter empréstimos bancários aqui no Brasil. Turma, esse foi o nosso vídeo, a nossa análise semanal que antecede o Natal. Gostaria muito de agradecer por vocês terem assistido. Pessoal, quero pedir a gentileza para que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. É muito importante essa questão de compartilhar, tá, pessoal, o nosso vídeo para que ele alcance um público ainda maior, principalmente aquelas pessoas que têm interesse no mercado financeiro e as que não têm, passem a ter, tá bom, turma? Pessoal, um Feliz Natal para vocês. Desejo um Natal incrível para vocês, com as pessoas que são importantes para vocês, tá bom? Até a nossa próxima análise semanal. Com fé em Deus, fiquem todos com Deus, aproveitem o Natal. Lógico, para as pessoas que celebram o Natal, para as que não celebram, aproveite o feriado, tá bom, turma? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.